O nosso prota, Akemitsu, quer deixar de lado seus desejos e resolve morar em um templo, mas ele não imaginava que era um templo só de mulheres. E para completar, o pai dele deixou uma dívida naquele lugar. Então ele terá que pagar com o seu próprio corpo. Aqui é o Ray e esse é um dos animes mais malucos que eu já vi, então fica comigo até o final para entender direitinho. Tudo começa com o pai dele dizendo que vai sair para ter um relacionamento com todas as mulheres do mundo. O cara abandonou o filho na maior cara de pau, velho. A cena já corta pra ele mais velho. No caso, ele já faz faculdade e tem até um emprego. E o objetivo dele é simplesmente ser respeitado. E agora quer passar no concurso público. Na faculdade, tem uns caras olhando pras meninas na hora que elas estão correndo, né? Só que o Akemitsu não tá nem aí pra isso, velho. Ele tá lá com a cara enfiada no livro. Mas tudo isso muda quando ele leva um saco de arroz na cara, mano. Pois ele simplesmente se apaixonou à primeira vista por uma mina. E ele só saiu dali como se nada tivesse acontecido. Mas no dia seguinte, ele já acompanha os colegas dele e também deixa todos os estudos de lado. E ele simplesmente até matou o trabalho. Em menos de alguns dias, ele já foi demitido e também já foi em vários encontros em grupo. Com isso, ele tranca junto à faculdade e resolve ir para um templo, que o tio dele recomendou, né? Quando ele chega lá, tudo parece normal, mas quando ele abre a porta do templo, ele encontra justo a garota que se apaixonou pela primeira vista. Por algum motivo, ele tenta empurrar a porta, mas cara, não deu muito certo, pois a menina parece ter mais força que ele. Ela logo foi vestir um kimono, mas acabou caindo no chão quando vinha voltando, e o cara já tava sangrando até pelo nariz ali, irmão. Mas nesse momento, ele esbarrou numa pedra e deu de cara na árvore. E com todo aquele estímulo, cara, o nosso amigo foi logo pedindo a mina em casamento e dizendo que amava ela. A cena já corta pra eles dois tomando um chazinho, mas cara, ele tá pensando que isso tudo não é nada mais do que uma prova, tipo, pra testar ele, já que tem uma mulher ali e não deveria ter mulher. Ele vai logo pensando que ela é muito fofa e acaba dando um murro na própria cara e já pede desculpas, pois os seus desejos transbordaram, então ele pede pra ir no banheiro. Só que no caminho pro banheiro ele escutou um barulho e olhou dentro de um poço. E lá tava um gatinho querendo sair, só que na hora que ele tentou pegar o gatinho, ele caiu dentro do poço. E o gatinho saiu sem problema nenhum. Enquanto isso, a menina tá lá falando no telefone. Parece que houve um mal entendido, uma história de casamento arranjado pra ela e tipo, ela perguntou assim, ué, por que você não me avisou que o cara ia vir hoje? Só que ela se impressionou quando ela disse que o cara não ia vir. Então, quem que é o cara que ela tá atendendo? Logo em seguida, uma outra mina chega, no caso, uma tal de Tsukuyo, e essa daqui é a Yuzuki, no caso, eu não te falei, né? A Yuzuki fala que tem um ser maligno no templo, só que ela não acredita muito nisso, mas em seguida o Akemitsu aparece do nada, velho, ensanguentado, velho, e começa toda aquela correria brava. No meio disso tudo, tem duas meninas dentro de um quarto lá, e a outra tá muito brava por causa daquela gritaria toda. Mas na hora que ela sai do quarto, ela simplesmente leva uma cabeçada do cara e ela cai no chão ali, toda desengonçada daquele jeito. E quando ele finalmente chega perto das meninas, pra se desculpar essas coisas e tal, ele simplesmente leva um golpe e cai duro no chão. Já de noite, a tal da Kiki, que é a responsável pelo templo, ela fala que houve esse mal entendido inteiro por causa de todo mundo, tipo, todo mundo é culpado. Ela explica que aquele templo agora é só pra mulheres e não aceita mais homens lá. Mas ele tá preocupado com as meninas ao redor dele ali, ó, querendo matar ele. A Kiki até pediu pra ele ficar um tempo no templo ali, né? Mas na realidade ele não quis. Só que quando ele tava esperando lá no ponto de ônibus, adivinha que aparece? Logo a Yuzuki, dizendo que não passa mais transporte uma hora dessa, então você pode dormir lá no templo. E após conversar um pouco, ele se apresentou mais uma vez e disse que era Akagami Akemitsu. Só que quando ela ouviu esse nome, ela simplesmente ficou impressionada, pois o pai dele simplesmente deixou uma dívida lá de 20 milhões, cara, e agora ele vai pagar tudo. As minas estavam planejando lá, tipo, vender os órgãos dele, tráfico humano, essas coisas e tal, mas a Yuzuki disse que era pra ele pagar com o corpo. Tipo, como assim? Todo mundo entendeu errado essa parte, mas tudo bem. Ela quis dizer trabalho braçal, não me venha com essa, irmão. Ela foi logo apresentar todo o templo pro Akemitsu, mas as outras estavam achando isso um pouco estranho, porque eles estavam se dando bem demais. Então todas elas decidiram seduzi-lo para que ele seja expulso do templo. Só que quem que vai fazer isso? Bom, é a mina que tem o melhor corpo, né? Que no caso é a tal da Tsukuyo. O plano é simplesmente
fazer com que ele pule em cima delas, alguma coisa assim, e tipo, que a Yuzuki veja, né? Assim vai ser mais fácil dele ser expulso. No dia seguinte, o cara já acordou cedo, né? Pra fazer os afazeres dele. Ele tava achando tudo normal e que estava voltando a ser um ser mais puro. Só que naquele momento uma tentação apareceu atrás dele, irmão. A Yuzuki, do nada, de pijama. E ele até deixou queimar a comida ali. Ele logo chamou elas pra tomar café. E a Tsukuyo já planejava ficar aloprando a comida deles, coisa e tal, dizer que não tava bom. Mas quando ela começou a comer, cara, ela simplesmente disse que queria comer aquilo todo dia. E ela já foi pedir o próximo serviço pra ele. Já foi dando aquela tentada nele ali, né? Pra ele ficar esperto. Ela já foi logo botando uma roupa mais fina pra ele. Já que eles estão no inverno, vai ser um pouco infernal ali pra ele, né? Com todo esse frio. Mas ela não imaginava que ele ia ficar muito feliz com isso. E ela só pediu pra ele limpar o templo. E ele já fez isso, cara. Ele simplesmente fez muito rápido isso. Limpou os túmulos, banheiras. Cara, era trabalho pra um dia. E o cara fez isso em meio. E ele tava até conseguindo fazer os trabalhos administrativos com facilidade, cara. Ela até botou ele em uma cachoeira, mas tipo, não era cachoeira em si, era só uma mangueira grande que tava despejando água. Mas cara, devia estar um frio da peste ali, velho, e o cara tá aguentando tudo isso. Mas na hora que ele viu a Yuzuki de uniforme, bom, o calor voltou ao corpo dele ali, né? E ele pensou que aquilo era a iluminação, mas não, cara, ele tá pensando muito errado. Em seguida, ele já foi tomar aquele banhozinho de boa, né? Só que na hora que ele saiu, a Tsukuyo tava lá esperando ele, e quando viu ele daquele jeito, já foi tirando a roupa, velho. Que loucura é essa, Tsukuyo? Só que naquele momento, ela bateu na estante que tava umas caixas em cima, velho. E na hora que as caixas caíram em cima dela, ele simplesmente a salvou. Só que outra caixa caiu e ele acabou dando um beijão ali nela, velho. E nesse momento, a Yuzuki apareceu, né? Ela viu aquela cena toda, só que ela não viu a parte do beijo. Ela só viu justo aquele ângulo lá, né? Quando ele tava peladão. E ela só disse pra ele sair por enquanto, mas ele acabou pensando errado, cara. Ele simplesmente saiu do templo. Ele pensou que foi expulso, mas não. E agora, a Yuzuki tá simplesmente evitando a Tsukuyo a todo custo. Mas quando a Tsukuyo foi atrás da explicação pra isso, ela disse que simplesmente lembra daquela cena. Só que aqui que vem da notícia que o Akemitsu simplesmente foi embora, velho. Ele até tentou voltar pro apartamento antigo, mas já tinha gente morando lá. E perguntou cadê as coisas dele, mas tipo, o cara só jogou fora, velho. E ele já foi lá pra debaixo da ponte. E adivinha quem aparece por lá? Logo a Yuzuki, dizendo que ele vai ficar doente se ficar naquela chuva. Só que ele não quer nem olhar pro rosto dela, pois é tentador demais o que tá aparecendo ali. E até a Tsukuyo foi junto pra resolver todo aquele mal entendido, porque ele pensava que era simplesmente pra sair do templo, mas não, era só pra ele sair do banheiro, cara. Ela logo pede desculpa pelo que ela fez, né, tipo, armou pra ele ali, e logo deu um papel na mão dele ali, cara. Aquele era o valor do beijo dela, no caso foi o primeiro beijo da menina, velho, coitadinha, mas tudo bem, 5 milhões dá certo. Chegando em casa, ele vai logo preparar a janta, mas a Kurage quer muito ajudar ele. E após eles conversar um pouquinho, ele simplesmente disse que queria conhecer muito mais sobre as meninas. E ela logo perguntou se ele não queria espiar elas no banho. E basicamente era isso mesmo, ela acabou tentando abrir a porta. Só que ele abriu por acidente e quase morreu de tanto apanhar ali. Mas a Mia não tá muito satisfeita com isso, cara. E ela quer simplesmente duelar com ele. E se ele perder, ele vai ser castrado. Só que ele nem imaginava que isso era uma opção, cara. E tipo, a Yuzuki perguntou se ele queria mesmo fazer isso. É verdade, né? Elas não tinham sido apresentadas antes. No caso, essa é a Mia e essa é a Kagura, no caso. Eles logo partem para uma luta de espadas, cara. E simplesmente, não é de madeira não, é sério mesmo. E vendo que era sério, ela querendo cortar ele mesmo, ele simplesmente resolveu pegar a espada com a mão. Só que a Kagura puxou uma faixa que tava ali planando no ar, né? E essa faixa era justo o que prendia o pai da menina lá, né? E ele acabou agarrando logo naquele lugar, irmão. E eles consideraram isso como se ela tivesse perdido, tá ligado? E agora ela vai ter que sofrer uma penalidade. A Kagura logo pegou um livro de penalidade, literalmente, ali, não sei de onde, e ele pareceu demonstrar muito interesse no livro, mas na hora que ele acabou apontando, dizendo, eu tenho interesse naquilo, a Mia pensou que ele tinha interesse no usar o pai dela, e ele ainda completou, dizendo, só por uma noite, essas coisas e tal, eu quero fazer o que quiser, tipo, cara,
você tá vendo a situação aí? Ela ficou muito envergonhada com isso, mas cara, de noite ela simplesmente apareceu lá no quarto dele. E ela disse que tava tudo bem, ela simplesmente não queria saber, tipo, já que era só uma noite. Aí ela tentou convencer ele que aquilo era um sonho. Aí ele disse, então já que é assim, não tem por que eu rejeitar, né? Mas do nada ele viu a Kagura gravando aquilo tudo e, pô, atrapalhou todo o esquema do cara, velho. Ele logo mencionou o livro, disse, se você não queria dar o livro, então era só ter falado. Nisso, ela ficou muito envergonhada e simplesmente saiu correndo, cara. E ela foi até o depósito, mas adivinha quem é que tava lá quando ela chegou? Tava simplesmente o Akemitsu lá, de boa. E a Kaguya simplesmente trancou eles lá dentro pra eles se entenderem, né? Só que durante essa conversa, ela simplesmente explicou que não pode ficar perto de homens, senão ela fica excitada. Tipo, ela é de uma família lá não sei de onde, que simplesmente as mulheres têm um harém de homens. Por isso, ela sempre foi rejeitada na escola e ninguém queria ser amigo delas, coisa e tal, né? Porque ela sempre dizia essas coisas estranhas. E ela percebeu que o Akemitsu tava chorando naquela hora. E cara, ele tá na mesma situação que ela, pois o pai dele é do mesmo jeito, tipo, ele sempre quis ter uma areia, essas coisas e tal, né? E agora os dois finalmente se entenderam, cara, e agora são simplesmente brothers. E a Kaguya sugeriu pra que eles jogassem um jogo, pra que simplesmente sejam penalizados, essas coisas e tal, né? E no dia seguinte, a Yuzuki chegou perto do depósito e simplesmente tava eles lá se esfregando os corpos dele com roupas finas, velho. Que loucura é essa, mano? Logo após isso, a Yuzuki botou ele de castigo, só que a Kiki apareceu dizendo pra Yuzuki, tipo, não era hoje o encontro do casamento arranjado? A Yuzuki sai correndo dali, pois o futuro do templo depende disso. Eles passaram por grandes perrengues na hora, só que, cara, eles acabaram dentro de um caminhão, velho. E o Akemitsu não queria desistir, velho. E com isso, se encerra mais um episódio. No caso, a gente parou aqui no episódio 3, irmão. E se você gostou desse anime aqui, cara, e quer uma parte 2, é só botar aí nos comentários que eu vou trazer. Então, a gente se vê depois, irmão. Até mais.